Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre gestão da qualidade. Nosso assunto de hoje é gestão da qualidade nas normas ISO. Os tópicos a serem abordados são monitoração do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho nas organizações e o sistema de gestão de benefícios para a SST. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de saber a importância da auditoria do SGSST, compreender a responsabilidade dos colaboradores e conhecer a gestão de benefícios para uma cultura de prevenção. Vamos então falar sobre o SGSST e as organizações. A implementação de segurança e saúde no trabalho são responsabilidades do empregador. Vamos começar então falando sobre isso. Quem é responsável por isso? O empregador. Então, o dono, o chefe, o CEO da empresa, o presidente da empresa, ele é o responsável pela implementação da segurança. Porém, não é porque é responsabilidade dele que todos os outros não precisam se preocupar com isso. Ele tem essa responsabilidade de implementar e todos os outros funcionários têm a responsabilidade de assumir. Isso é importante. Ele implementa e todos os outros assumem e andam conforme a cartilha e as normas da empresa. Fazer medição e monitoramento. Um dos interesses fundamentais do SGSST é a capacidade de medir a eficácia do sistema e da sua melhoria ao longo do tempo. Novamente vou dizer aqui, olha só, medição e monitoramento. Não adianta só implantar, eu preciso sempre medir e eu preciso sempre monitorar. Por quê? Porque de tempos em tempos as pessoas podem esquecer, de tempos em tempos mudam-se os funcionários. Então é importante que toda empresa sempre tenha isso em mente, medição e monitoramento. A auditoria é o monitoramento de um processo por uma pessoa ou equipe que não estejam ligadas ao processo. Aqui o que acontece? Quando eu falo de monitoramento e medição, tem essa parte interna. Então, feito pelas pessoas da empresa. Tem às vezes uma equipe formada dentro da empresa que vai monitorar e vai medir se a segurança e saúde do trabalho está ok, certo? Mas também existe aquilo que chamamos de auditoria. Esse nome muita gente já treme ao ouvir, porque falar auditoria já sabe que vai vir alguém, de fora. E realmente é isso. A auditoria serve para vir alguém de fora, alguém que não é da empresa, para medir se realmente a segurança no trabalho, se realmente a saúde no trabalho está ok. E na maioria das vezes, não é um qualquer que vem. Na maioria das vezes, a pessoa de fora que vem, esse auditor, ele é uma pessoa muito bem instruída, é uma pessoa que tem a base educacional formada para poder tomar decisões caso tenha algum tipo de problema na empresa. E a participação dos colaboradores? Um princípio fundamental do SGSST consiste em estabelecer responsabilidade para todos os níveis da hierarquia, incluindo o envolvimento de todos os trabalhadores com responsabilidades definidas em SST. Vejam só, vejam o que eu falei lá no começo? Quem tem que implementar é quem contrata, quem tem que implementar é o dono da empresa, mas a participação de todos os colaboradores aqui, ela é importante. A formação profissional em SST, desde gestores a trabalhadores, é fundamental na implementação de qualquer programa de SST. Vejam só, saúde e segurança de trabalho. É isso que a gente fala de SST, saúde e segurança no trabalho. Qual que é a importância? A formação profissional dessas pessoas. Professor, o que significa a formação profissional? Um curso? Sim. Existem muitas pessoas dentro de empresas que fazem cursos específicos de segurança e saúde de trabalho. Empresas muito grandes precisam ter profissionais com esse tipo de curso, porque são essas pessoas que vão ajudar todos os outros colaboradores a entender a importância. E, caso veja alguma coisa errada, pode dar orientação. Olha que interessante, às vezes numa pequena empresa, isso não existe, mas empresas multinacionais, empresa com um grande número de funcionários, ela precisa ter profissionais formados, profissionais que entendam disso e que vão, dentro da empresa, fazer orientações, conversar e orientar todas as pessoas para que isso se torne uma cultura, se torne um processo normal dentro da organização.
A gestão sistêmica dá à SST a possibilidade de estabelecer mecanismos para avaliação, melhoria contínua do desempenho e construção de uma cultura preventiva de segurança e saúde. Veja que interessante. Se eu tenho profissionais dentro da minha empresa que são formados em SST ou que têm muito conhecimento em SST, porque acompanham cursos, palestras e etc., eles vão poder possibilitar o quê? Mecanismos para avaliação, para saber se realmente dentro da empresa aquilo está acontecendo de maneira correta. Eles vão conseguir o quê? Melhoria contínua do desempenho. O desempenho para saber se realmente todas as pessoas e todos os ambientes da empresa estão de uma maneira a agir estão de uma maneira que faça com que o ambiente fique mais leve. E aqui o importante, a construção de uma cultura preventiva. E esse é o ponto principal. Veja você, o que eu falo de construção de uma cultura preventiva? A cultura preventiva é assim, chega-se num ponto, chega-se num estágio que todo mundo está tão acostumado com segurança que se torna normal. E esse é o importante. Eu não sei quanto a você, mas eu vou dizer por mim. Quando eu entro no carro, eu ponho o cinto. Eu nem penso, olha, o cinto é segurança. Não, eu simplesmente ponho. Por quê? Porque já é uma cultura. Eu já entro e coloco o cinto. As empresas precisam de funcionários assim, que já entram e se protejam por cultura e não por pensar somente em segurança. Vejam, esse é o ponto máximo. É o ponto da cultura, é o ponto do funcionário fazer porque tem que fazer e não só pensando na segurança. Isso é muito importante. E aí, a partir do momento que ele vê um outro funcionário, por exemplo, sem luvas, sem um capacete, sem um óculos de proteção, aí sim, ou então subindo numa escada sem qualquer tipo de equipamento de proteção, ele mesmo vai repreender o outro funcionário para evitar qualquer tipo de problema, para evitar qualquer tipo de dano à saúde dele e à saúde daqueles que estão próximos. O SG-SST ele é mais amplo. É medido em função do comportamento da gestão da organização no seu conjunto. Vejam só, eu estava falando sobre o SST, que é saúde e segurança no trabalho. O SG-SST é um sistema de gestão, vejam, um sistema mais amplo de gestão para a saúde e segurança do trabalho. Vejam, ampliou-se algo que você vê de uma maneira macro, de uma maneira bem maior, né? De uma forma muito mais ampla, ok? Seus pontos fortes e fracos se aplicam a médias e grandes organizações, com os recursos técnicos e financeiros necessários a uma ampla implementação. Significa que uma pequena empresa não tem que se preocupar com isso? Lógico que tem, não vamos confundir aqui. Mas uma pequena empresa, ela pode se preocupar com segurança e saúde do trabalho, que é o SST. Já uma grande organização já precisa ter um sistema de gestão, porque se preocupar só com saúde e segurança, a empresa é muito grande para só isso. Ela precisa de um sistema, tem que ser mais amplo. Vejam, todas as empresas precisam se preocupar com isso. Todas as empresas precisam se preocupar com o funcionário. Além do funcionário, eu tenho que me preocupar com os meus fornecedores que às vezes estão dentro da empresa e eu tenho que me preocupar às vezes com os meus clientes que também estão dentro da empresa. Veja só, toda essa preocupação ela é muito importante. E para médias e grandes empresas, não só segurança de trabalho, não. Cria-se um sistema de gestão. Por quê? Porque um sistema de gestão faça com que eu crie toda uma equipe e essa equipe vai sempre fazer o quê? Medir, vai sempre monitorar e vai sempre fazer uma manutenção neste sistema dentro da instituição. Bom, deixo para vocês aqui um saiba mais. Esse assunto ele é um assunto bem amplo, um assunto bem interessante. Não abordamos tudo aqui de uma maneira bem interessante, mas dentro do Saiba Mais vocês vão poder aí saber um pouquinho mais sobre essa parte, poderão verificar algumas situações na prática de como que isso funciona. Não deixem de acompanhar porque é bem importante. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre gestão da qualidade nas normas ISO. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.